senão não cochilar. Ainda mais isso também deve ser amor, que o Eustáquio falou pela manhã, viu? ué, nos dizem que os brutos também amam. Pois é, eu estou na parte dos brutos exercitando. Tá bom? Bom, o lar nesta reconstrução, no trabalho da humanidade, que papel que o lar exerce? Nós dividimos em duas partes, né? Na primeira parte a gente vai trazer, isso não significa que vocês não possam participar nessa primeira parte, mas a segunda parte vai ficar mais livre ainda para a gente poder fazer perguntas sobre essa relação, tá bom? Bom, então inicialmente, como é que a gente trabalha a reconstituição ou a constituição de um lar? Como que começa a constituição de um lar? Por onde começa? Um homem e uma mulher. Pela família, um homem e uma mulher. Todo mundo concorda? Todo mundo concorda. O normal é desta forma, tá? O normal é isso aí. Bom, através de um homem e de uma mulher. Mas de que maneira? Olhou, atualmente é assim, né? Olhou, fica, faz. É assim? Hoje vai sendo, né? Não, então vamos falar do nosso jeito mesmo, né? Hoje está sendo, vamos falar do jeito mais antigo. Como é que é o jeito antigo? Namoro, a gente começava pela paquera, não é? Nós começamos pela paquera. Do meu tempo para trás é a paquera, tá? Do meu tempo para frente é o ficar. E aí quando você pergunta para eles a respeito do ficar, não, se der certo a gente namora. Se der certo, faz tudo primeiro, mas se der certo, namora. Se não der certo, né, não tem vínculo. Ficar não tem vínculo. Tá? Bom, na nossa época começou pela paquera. E aí nós vamos trazer uma orientação do André Luiz. O André Luiz fala para nós a respeito do amor, dessa reconstituição. Para a gente poder estar preparando um lar, para a gente poder se unir a alguém, ele coloca que a gente precisa de 4 itens. 4 itens. Ele coloca o respeito. Qual que está melhor? Azul. Respeito, cortesia, afabilidade e discrição. O André Luiz coloca esses 4 pontos como componentes do amor. Quer dizer, se um lar ele vai se dar início através do encontro de 2 pessoas, ele coloca que esses 4 pontos são importantes. Tá? Entender que o amor exige respeito, cortesia, afabilidade e discrição. Ele vai falar isso no livro Sol nas Almas, no capítulo 9, está escrito lá, apontamentos essenciais para os cônjuges. O que é respeito? Consideração. O que mais? O que é respeitar? Como que a gente respeita? Aceitando o outro. Resignando. Lutando, resignando é respeito. Mas aceitar não no sentido de acomodar, mas no sentido de incentivar. Tá? É o respeito. É o primeiro ponto na construção, na constituição de um lar. Se você vai estar com alguém, se você vai se consorciar com alguém, você vai respeitar essa pessoa. Se você tiver com uma pessoa que você não respeita, já falta aí um dos itens do amor. Porque ele coloca 4 itens do amor. Tá? O primeiro, o respeito. Você respeitar a individualidade do outro. Respeitar o desejo do outro crescer. O desejo do outro trabalhar. Você ajudar o outro a estudar. Respeitar a liberdade, a vontade. Respeito. É uma das dificuldades das relações.
Normalmente a gente quer impor limites. A gente mal começa um relacionamento, já começa a falar o que pode e o que não pode. E a gente costuma trazer isso para o nosso lar. Nós estamos falando primeiro dessa reconstrução do casal. Então nós vamos dividir nessas partes. Depois nós vamos entrar nessa relação do casal com os filhos. Tá? Porque vem pirralho aí. Tá certo? Aí nós vamos falar deles. Então, o respeito é a gente dar conta do crescimento, da liberdade, do desejo, da vontade do outro que está com a gente. Respeitar. Aí ele coloca o outro, que é a cortesia. O que é ser cortês? Educado, Atencioso, cavalheiro, atencioso, gentil. Isso existe no namoro? Namoro? No namoro, né? Falaram quase que em coro. No namoro, sim. Né? Eu não vou perguntar como estamos no casamento, tá bom? Para a gente não ter divergências. Tá? Não vou perguntar. Aos poucos a gente vai avaliando. Porque o segundo ponto é a cortesia. A cortesia é esta educação. É a gentilidade. Tá? É a cortesia. Então aí a gente começa a pensar, quanto tempo tem que você não faz uma cortesia? Veja bem, aí eu estou falando da cortesia propriamente dita, não é aquela educação diária, não. Tá? Mas a cortesia, quanto tempo tem que eu não sou cortês com a minha esposa? Quanto tempo tem que eu não sou cortês com o meu marido? É uma avaliação. Quanto tempo está faltando isso para nós? Porque no namoro nós somos corteses. Vai subir o ônibus, vai descer do ônibus, você dá a mão. Né? Cortesia. Depois ela que casa. Depois ela que casa empurra? E ainda fala que você é mole, né? Tá na frente, você é mole demais. Anda logo. Né? Tá vendo o motorista esperando? Né? Como se não fosse o papel dele esperar também. Tá? É por isso que eu falei que não ia falar do casamento singular. Né? Porque depois que a gente casa, isso já acaba. Essa cortesia já acaba, tá? Você vê, é tradicional, você vê os dois, quando eles estão namorando, um anda ao lado do outro, dá a mão de braço dado, etc. Quando casa, depois de um tempo, aí você encontra um amigo que há muito tempo não te vê, e fala, ô fulano, fiquei até sabendo que você casou e tal, como é que estão as coisas? Cadê sua esposa? Tá vindo aí atrás. Tá vindo aí atrás. Ele vai na frente, ela vai. Aí quando você olha para ela, é um no colo, o outro na mão, chorando, e o outro gritando que ele quer o colo também. Tá? E o marido vai sozinho, recebendo os elogios. E isso vai desde o início. A mulher, quando dá a luz, quem recebe os parabéns é ele. É ele. Tá? Quando ela dá a luz, e aí todo mundo vai, mas o seu garoto, não, parabéns, daquele tapão nas costas, né? Parabéns, que bonito, seu menino. Mas você viu que menina linda? Ela não tem condição de receber os parabéns. Ela não tem condição por uma série de motivos. Tá? Tá lá costurada, né? Tá costurada, tá com o peito daquele tamanho, lotado de leite, se for uma mulher de primeira viagem, tá tudo cortado. Não sabe nem como é que amamenta direito, está desfigurada, ela não quer ver visita. Aí chega uma visita e pergunta coisas. E como é que foi o parto? Ela está doida para esquecer. Ela está doida para esquecer e tem alguém lembrando. Aí essa pessoa vai embora, aí a campainha toca, é outra. E assim vai. E os homens vão recebendo os parabéns. Tá? Os homens vão recebendo os elogios. Né? Agora, de onde que vem isso? Vocês sabem como funciona na comunidade indígena? Sabe na comunidade indígena como que é? Alguém tem alguma ideia? Não sei que o índio que fica de repouso, né? E a mulher vai estar lá. Na comunidade indígena, a mulher dá a luz e sai para o trabalho. E o homem fica de resguardo. E aí ele fica lá na rede de resguardo, né? E a rede vai confortando-o por causa do parto dela. É pra você ver como que ele fica desgastado com o parto dela. Tá? Ele fica muito desgastado.
pegamos a questão da cortesia, que é essa questão da gentilidade. Eu lembro uma vez que uma senhora parou a minha esposa, né? Nós moramos no 3º andar do prédio, e no 4º andar tinha uma senhora que, quando nós saímos juntos pela manhã, ela ia para a janela para poder ver a gente sair. E um dia ela parou a minha esposa e falou com ela assim: quando vocês saem juntos, eu gosto de ir para a janela só para ver vocês dois saírem. Aí ela pegou e perguntou por quê. Eu falei assim: porque há muito tempo que eu não vejo um homem abrir a porta do carro, a esposa entrar e fechar a porta, dar a volta para poder entrar. Aí eu fico lá só para ver isso. Esta pessoa, né, isso há muito tempo atrás, logo depois desencadeou a separação no casamento dela. Já estava um casamento desestruturado, já estava uma relação desestruturada, e aí ela desencadeou esse processo aí de separação. Porque é difícil a gente lidar com a cortesia no dia a dia. Nós somos assim no relacionamento de namoro. É importante a gente trazer isso para o nosso relacionamento de casados, tá? Muito porque nós vamos falar daqui a pouquinho numa questão essencial para os nossos filhos, que se chama exemplo. Nós vamos falar daqui a pouco, tá? Afabilidade. O que é afabilidade? O que é afabilidade? Doce. Doce, carinhoso. Tem muito a ver com cortesia, tá? Porque enquanto tem a ver com a cortesia, mas enquanto a cortesia está ligada a uma gentilidade espontânea, a afabilidade está ligada à afetividade. É uma relação de carinho com a outra pessoa. Tá? Você ser afável, você ser carinhoso, o tempo todo você ser carinhoso. A gente não perde por ser carinhoso com a outra pessoa. Muito pelo contrário, quem não gosta de receber carinho? Quem não gosta? Tá? Todos nós gostamos de receber carinho, principalmente quando a gente se dedica. A afabilidade. Tá claro? Tem até uma historinha que o Raul contou certa vez, Raul Teixeira, falando a respeito da afabilidade, e ele conta a respeito de um casal que sai pela praça, né? O casal está namorando e tal, e ele sai pela praça, e aí os dois sentam lá no banco, vão conversar, e aí a mulher vê a nuvem tampando a lua, e na hora que vê a nuvem tampando a lua, ela fala: oh meu bem, olha a nuvem tampando a lua. Ele fala assim: mas não tampa o brilho dos teus olhos, meu amor. Este mesmo casal se casa, amadurece, e lá vão os dois. Antes eles iam abraçados, agora ele vai e ela também. Vão para a mesma praça. Vai um atrás do outro. Aí sentam os dois, mais maduros. Aí ela fala: olha meu velho, olha a nuvem tampando a lua. Ele fala: mulher, você é burra, você está vendo que vai chover? Vamos lá para casa. A mesma resposta que antes ele deu, que não tampa o brilho dos teus olhos, agora ele já fala de uma outra relação. A afabilidade é uma relação de carinho. A gente ter essa relação de carinho com o outro o tempo todo. E por fim, a discrição. O que é discrição? O que é ser discreto? Reservado. Boca calada não entra no mosquito. Boca calada não entra no mosquito. Mais alguma ideia da descrição? Ter confiança e ser confiável. É ter confiança no outro e ser confiável nessa relação com o outro. Tá? É a gente não sair divulgando a nossa vida. É não sair divulgando a nossa vida. Não existe nenhum casal, não existe nenhuma pessoa que não carrega consigo dificuldades, problemas afetivos. Não existe. Todos nós carregamos alguma dificuldade. Você se cria com alguém, você se casa com alguém, você traz uma formação na sua casa.
você traz uma educação que você recebeu lá atrás. E a pessoa que está se casando está trazendo também com ela uma outra educação. E vocês vão fazer com que este processo educativo dê em conta um do outro e dos filhos que estão vindo. Então, nós darmos conta da discrição é a gente participar apenas o outro das nossas coisas. Ô, Ana, Oi? dizem que quando a gente vai contar, né, as coisas pessoais nossas das pessoas, 20% te ouvem para sair falando. E 80% não interessa o assunto a eles. Né? Não, então 100% não deve ser falado. Se 20% vai divulgar o que você conta, 80% não se interessa pelo que você diz, você vai falar com quem? E o pior é quando encontra um cônjuge calado, mudo, né? Porque tem uns cônjuges que são fechados, né? Parecem pedra de cristal. Não parte de jeito nenhum. Aí vai falar para quem? É a questão da discrição. Tá? A gente procurar ser discreto nas nossas coisas. Moisés já dizia isso. Moisés falava assim, quando ele escreveu aos Levíticos, ele colocava assim: não andarás como mexeriqueiro, nem atentarás contra a vida do teu próximo. Naquela época, Moisés já falava da discrição. Naquela época, vocês imaginam que Moisés veio em torno de 2.500 anos antes de Jesus. Depois de Jesus, nós já temos 2.000 anos. Naquela época, ele falava para a gente não andar como mexeriqueiro. E até hoje nós fazemos fofoca. Gente, são 4.500 anos fazendo fofoca. Aproximadamente. Sabe o que é isso? 4.500 anos de língua crescendo. Por isso que a gente desencarna, retorna, desencarna, retorna. Tá? Isso é o tamanho da língua. Você imagina a cada encarnação quando ela cresce? Tá? Então, discrição é a gente não sair divulgando as nossas coisas. E o cuidado que a gente tem que ter. Agora, se você escolhe uma pessoa, cuidado com essa escolha. Quem é esta pessoa? Quem é esta pessoa? Você vai escolher essa pessoa a dedo. Se você está em dificuldade, que você precisa de colocar para fora, ou porque é a sua esposa, ou porque é o seu marido, mas o ideal é que seja esta pessoa de dentro de casa. Nós estamos falando do lar. O ideal é que seja esta pessoa. Porque senão você corre risco de escolher um que também tem um amigo do peito. Mas este também tem um amigo que é do coração. Que conta para o outro que é um amigo do pulmão, o outro é um amigo do cérebro, o outro da perna. E aí todo mundo acaba sabendo de tudo. Aquilo que você acha que era um segredo seu, todo mundo sabe. Tá? Então, cuidado para a gente poder ser discreto nas nossas relações afetivas. Não está legal? Vamos convocar o outro, vamos sentar com o outro. Olha, estamos tendo esta e esta dificuldade. Ó, mulher, não quero nem falar disso. Não quero falar dessas coisas e tal. Se ele está tenso, está nervoso, você acalma. Espera. Daí a 2 dias você toca. Olha, nós estamos tendo esta e essa dificuldade. A gente precisa falar dela. E agora vocês têm uma arma a mais. Você lembra que o Emerson falou lá no encontro? Agora você tem uma outra arma. Porque a gente precisa de conversar sobre o nosso relacionamento. Não existe relacionamento, não existe. Embora tudo isso aqui, o André Luiz coloca como essencial para o relacionamento afetivo, para todo relacionamento nós temos que ter o quê? Diálogo. Não existe relacionamento sem diálogo. Não existe. No plano superior, no plano espiritual inferior ou superior, existe diálogo. Existe diálogo. Às vezes eles precisam falar. Quando não precisam falar, eles mentalizam. Essa troca de mentalizações é diálogo. Só que não se fala. Para os espíritos muito superiores. Agora, quando não são tão superiores, diálogo. Vocês já leram lá nas obras do André Luiz? O André Luiz, ele precisa verbalizar o que ele quer entender. Ele precisa perguntar. Mas quando ele está conversando com o Aniceto,
no livro Os Mensageiros, por exemplo, com Alexandre no Missionários da Luz, ou com Clarencio no Nosso Lar, ou no Mundo Maior, na hora que ele pensa, o mentor já assimila, responde. Quando ele pensa. Quando eu pensei em perguntar, o mentor se adiantou e me disse, tá? Porque quando ele pensa, ele plasma. O mentor, que está numa faixa vibracional muito diferente da dele, porque é o orientador dele, entende o que ele gostaria de perguntar. Mas o André Luiz, por estar aqui, ele não capta as ideias do mentor. Então o mentor precisa verbalizar para ele. Tá certo? Todo relacionamento exige diálogo. Tá? Conquistamos isso aqui nos nossos relacionamentos? Conquistamos? No namoro? No namoro, tudo bem? Conquistamos? Vamos casar então? Então vamos casar. Aí, o Paulo coloca para nós: mas se te casares, não pecas. E se a virgem se casar, não peca. Todavia, os tais terão tribulações na carne, e eu quereria poupá-los. Vocês falaram que nós conquistamos isso aqui no namoro, então vamos casar. Embora o Paulo coloca para nós, todavia os tais terão tribulações na carne, e eu quereria poupá-los. Mas nós decidimos que a gente iria casar? Vocês estão na dúvida. Vocês não decidiram, não? Vocês foram forçados, compelidos? Ou decidiram pelo casamento? Decidiram. Tá? Então Paulo coloca: se te casares, não pecas. Vamos discutir esse versículo? Então podem dar ideia. É discutir olhando qual é a minha ideia, né? O que temos? Eu sei que vocês estão todos falando de uma vez, mas não consigo explicar. Mas se te casares, não pecas. E se a virgem se casar, não peca. Todavia, os tais terão tribulações na carne, e eu quereria poupá-los. Qual a ideia que a gente tem neste versículo? A ideia é de seguir esses mandamentos de respeito, né, cortesia, afabilidade, discussão, né, com os nossos, né? Primeira ideia é a gente colocar no nosso relacionamento estas situações: respeito, cortesia, afabilidade e discrição. Isso tudo vai acontecer numa relação de diálogo, né? Tem gente que não precisa dessas coisas, né? O diálogo é um diálogo agressivo. Tem gente que nas relações se agridem, tá? Enquanto tudo era love, né? Lá no início era tudo amor. Sabe aquela orientação que normalmente nós, no papel de pais, conseguimos ver na relação com os nossos filhos? Aí a gente fala para a nossa filha, ou a gente fala para o nosso filho assim: minha filha, não é por aí. Eu estou entendendo que você gosta do fulano, mas ele não é uma pessoa que vai te ajudar no seu crescimento, etc. Pai, você não deu conta. Isso quando tem esse tipo de relação. Aí a gente começa a pensar quantas vezes nós escutamos isso dos nossos pais. Quantas vezes nós escutamos? Tá? Eu tenho uma amiga que antes dela se casar, eu coloquei para ela assim: minha filha, não casa. Não casa, uma pessoa muito próxima de mim. E aí eu coloquei para ela assim: não casa. Não casa. Por tudo que eu já assisti do seu relacionamento de namoro, não casa. Ela falou assim: não, Emerson, mas eu gosto dele, eu vou casar sim. Minha filha, você já sabe o que vem pela frente. Tudo que você já passou no namoro, você sabe o que vem pela frente.
Não, mas não sei o que e tal, eu sei que vai dar certo, eu vou ajudá-lo, ao mesmo tempo vou receber dele, e a gente vai se ajudar, a gente vai crescer. Casado. Depois de mais ou menos 4 anos de relacionamento, eles começaram a entrar nos processos de agressão, inclusive física, além da moral. E aí ela conversou com a tia dela e pediu à tia dela para não me contar. Não conta com eles não, porque ele pediu para eu não me casar. Ele vai ficar muito constrangido, não conta não. Lógico que a tia dela terminou essa conversa, pegou o telefone e contou. Você era o amigo do rio ou do cérebro? Eu não sei qual deles. Eu não sei de qual parte. E aí depois que me contou, desliguei o telefone e liguei para ela. Minha filha, quer dizer que não deu certo, você está se separando? Quem te contou? Ah, minha mediunidade. Eu tenho a mediunidade e tal. Olha só, eu quero te dizer o seguinte, não importa quem me disse. Não importa como que a informação chegou até a mim. O que importa é que se você está passando por esse processo de separação, pode contar comigo, naquilo que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Por você, pela sua filha, por ele, precisou da gente, pode contar com a gente vai fazer. Não deu certo. Então vamos ver o que a gente dá conta de fazer aí. Pronto. Por quê? Porque é uma relação de agressividade. No Evangelho segundo o Espiritismo, naquele capítulo Não Separeis o que Deus juntou, no último item vai falar a respeito do divórcio. E quando não der certo, para evitar maiores problemas, maiores agressões e até fatalidades, é melhor que se separe. É melhor que deixe de lado e depois vai trabalhar isso de uma outra forma. A espiritualidade vai conquistar isso com você. Uma outra alternativa de trabalhar aquele relacionamento. Mas o ideal é a gente lutar para dar certo. E quando a gente se casa em nome de um sentimento que é um sentimento de amor. A gente se casa em nome desse sentimento. Tá? Então, se te casares, não pecas. É a gente tentar dar conta desses sentimentos aqui. Mas ele coloca uma partículazinha importante aí nesse versículo. Qual? Qual palavra importante que eu considero das mais neste versículo? Gostar. Ó, o que chamou a atenção do Hinaldo já foi o gostar. Tribulação na carne. Tribulações da carne. O que mais? Alguma palavra vai chamar a atenção da gente aqui. Eu queria poupar-vos. Hã? Eu queria poupar. Poupar-vos. Não é? Pecas. Qual? Pecas. Não pecas. Pecas. Oi? Quem chamou? Vida sexo, o Emmanuel coloca a atração. É necessário que haja uma atração para esses caras. O vida e sexo, quando ele vai trabalhar a respeito do compromisso afetivo, ele vai falar da necessidade de uma atração. Não só uma atração física, mas uma atração também espiritual. Tá? De uma atração. Mas você sabe o que mais me chamou a atenção? Se. Gente, isto significa que é livre arbítrio. Se te casares, se você se consorciar com alguém, se você quiser, se, isso é livre-arbítrio. Todos nós temos essa liberdade. Agora, é claro que aí, a gente trazendo para o contexto atual, infelizmente, vai ter muita gente ficando solteira, mas é provável que tem mais mulheres solteiras do que homens. Por quê? Acho porque as mulheres sabem se virar. Quem está nascendo mais mulher que homem? Ah, que ela sabe se virar mesmo. Oi? Quem está nascendo mais mulher que homem? Porque tem mais mulher que homens. Não é porque ela sabe se virar sozinha, não. Eu sei que vocês estão doidos para defender o lado feminino. Tá? É lógico que ela sabe se virar. Isso aí não é a novidade. Eu não estou querendo. Essa questão ela é lógica. Eu vou pegar uma outra lógica. Tem muita terra.
No Brasil, então, tá assim, mulher export. Está mandando mulher lá para fora, tá? A Alemanha está vindo aqui buscar mulher para poder casar lá. Na década de 70, o que saiu de mulher para a Alemanha e no início da década de 80 foi incrível, em função dos desastres da Segunda Guerra Mundial, porque no reinado de Hitler a mulher não tinha valor. Porque da geração do tempo que está passando, decorrer do tempo, o homem já se torna mais egoísta, né? Em geral. Meu modo de pensar assim. Aí, conforme a espiritualidade vem para dirigir a gente, cada pessoa, cada espírito evoluído, aí acontece esse tipo de coisa, aí vem mais mulher, né? Para mostrar para o homem que não tem ninguém egoísta, tem que ser igual, né? As mulheres se sentem assim. Até a própria questão da igualdade, o livro dos Espíritos vai colocar a respeito do papel dos dois, né? Não diferenciando, porque o homem, enquanto ele traz consigo um pouco mais de força física, a mulher traz muito mais de força emocional. Tá? E são as duas forças que vão uma ajudando a outra. Então, quando ele fala se te casares, ele está colocando na questão do livre-arbítrio. Tá certo? Aí ela agora faz uma observação da mulher saber se virar sozinha. Gente, isso é a coisa mais tranquila. Vocês observam normalmente as pessoas que se separam. Normalmente o homem volta para a casa da mamãe. A mulher vai alugar o barracão e resolver a vida dela. Tá? Ela pode acontecer de voltar também, mas essa possibilidade ela é muito menor do que a do homem. Tá certo? Mas nós não vamos falar de separação, nós estamos falando de lá, agora mesmo está um em cada casa. Não, tá? Se te casares, não pecas. O que é pecar? O que é pecar? Ir contra a lei. Errar. Ir contra a lei. Tá? A gente já sabe, o Paulo, numa determinada carta, ele escreve tudo aquilo que nós vos escrevemos, vós já sabeis ou já reconheceis. Gente, não tem nada novo para nós. O que a gente está fazendo aqui hoje, a gente está relembrando coisas. Às vezes você pega os livros da Joana de Ângeles, pega o Evangelho, e gente, que engraçado, é isso aqui mesmo. Ou seja, no fundo, aquilo toca na gente porque a gente já sabe. Tá? Então, quando fala não pecar, é a gente não repetir determinados erros que a gente já sabe que está errado. Tá certo? E se a virgem se casar, não peca. O que é a virgem? Na nossa cabeça, nós entendemos a virgem como uma questão sexual. O Paulo, ele não está falando da virgindade sexual. Ele está falando se a virgem se casar, se a pessoa virgem se casar. A pessoa, não é a mulher. Não é a mulher. Se a pessoa virgem se casar, não peca. Ou seja, aquela pessoa virgem nos sentimentos, que ela está descobrindo o sentimento pela primeira vez. Eu tenho um casal de primos, amigos. Ele é o meu primo certinho, ela é a minha prima torta. Eles são casados há 30 anos. Eles são casados há 30 anos. Eles se conheceram e começaram a namorar. Ele estava com 12 anos de idade e ela com 11. O único namorado que ela teve na vida foi ele. E a única namorada que ele teve na vida foi ela. Se a pessoa virgem se casar, virgem de sentimento, não chegou a experimentar sentimento por uma outra pessoa. Então, se a virgem se casar, não peca. Não sair se aventurando a nível de sentimento. Tá? Não sair buscando coisas novas para saber como que é, se é igual, se é diferente. Não se aventurar. Todavia, os tais terão tribulações na carne, ou seja, os tais terão dificuldades. Qual casal que não tem dificuldade? Tem algum? Inclusive para não entrar em tentação, né? Inclusive para não entrar em tentação. Para não entrar em tentações. Inclusive. E a tentação aí, quando se casam, não significa, olha bem, porque às vezes a pessoa casa e acha que os outros vínculos desaparecem. A mulher, quando ela se casa com um rapaz,
Vai ter daí a 2, 3, 5, 8 anos, poderá aparecer, mas ela vai sentir uma afinidade. E com ele também pode acontecer. Mas não significa que ele deva pecar, ou seja, que ele deva aventurar naquele sentimento. Mas os nossos vínculos estão encarnados. Não é porque eu me casei com a minha esposa que os vínculos desapareceram. Os vínculos que a gente tem da encarnação passada e da anterior estão aí. Mas é o nosso processo de vigilância que vai fazer com que a gente se reeduque, com que a gente se discipline. Tá claro? Então não significa que você casou daí a 3 anos, descobri que o amor... Os casais costumam descobrir isso depois de 5, 10 anos de casar, descobre que, engraçado, mas eu não estou amando mais do mesmo jeito. Gente, mas amar do mesmo jeito é até imaturidade. Depois de 10 anos de casado, você amar aquela pessoa como você amava no namoro, o verdadeiro amor é aquele sentimento profundo de amizade. Tá? Agora você imagina, depois de 10 anos, 15 anos, aí você vai ter os mesmos sonhos da adolescência? Aí não faz sentido. Tem que ter muito mais, né? Tem que ter mais, mas já não é sonho. Só que esse muito mais já não é sonho, já é uma realidade. E aí a própria Joana de Ângeles, quando ela vai trabalhar a questão do amor, imbatível amor, ela vai falar que o sentimento de amor é esse sentimento profundo de amizade que a gente tem, de respeito, de carinho pelo outro, através da convivência dos tempos. E as pessoas depois de 10, 15, 20 descobrem, eu não te amo mais. Aí separa, 25 anos de casado. Porque a pessoa, quando casa, tem outra ação, né? Dente do barbeiro, da vida. Quando ele começa a mostrar os dentes... Bom, aí ele está colocando o seguinte, a pessoa quando casa, pensa que o outro é santo. E depois ele começa a mostrar os dentes. Quer dizer, dentes, garras, né? Os pelos ficam eriçados, os músculos aparecem. Mas só que quem coloca isso, não é só ele não. No capítulo 3 do livro Vida e Sexo, o Emmanuel coloca para nós que quando você está se consorciando, ele coloca o quê? Cai o véu. E você sai, aí ele dá um exemplo interessante, né? Ele coloca que o barco sai para o mar da experiência. Você larga o porto seguro, porque antes o porto seguro é o seu lar, é a sua relação familiar. E aí você larga o porto seguro, porque você se consorciou, assume um barco que é da direção da sua vida e vai para o mar da experiência. E aí cai o véu. Você vai conviver com o outro como o outro realmente é. Tá? E aí até um exemplo simples, né? Você está acostumado a ser gentil no namoro, gentil aqui, gentil ali, chega em casa para preparar isso e tal, porque vai chegar, vai namorar, etc. E aí, quando casa, tem mais cuidado. Acaba até o simples cuidado. Não, às vezes um olha para o outro de manhã, né? O exemplo da manhã, os nossos filhos adolescentes são assim também. Um olha para o outro e fala assim, bom dia, fala, não cumprimenta, rosna. Tem gente que você não pode cumprimentar de manhã, não. Tá? Porque levanta tão mal-humorado. Então, o próprio trato do dia a dia é o contato de amizade, de fraternidade que a gente tem. Oi? O Zé Amaral costuma dizer que quando o casamento tem um certo tempo, né, de convivência, costuma chegar na rotina, aí o homem fala, agora eu larguei minha esposa, achei minha alma gêmea. É? Que bacana, a menininha de 17 anos. Geralmente é isso, a alma gêmea. E hoje as mulheres também, né? As mulheres também estão gostando de alma gêmea de 18, 17. Tá todo mundo atrás da alma gêmea, né? Porque aí a gente casa, depois a gente casa, que a gente descobre que a nossa alma gêmea do namoro é a alma algemada. Tá? Porque virou algema no nosso relacionamento. Tem uma pessoa conversando com o Divaldo Franco, isso está no livro Palavras de Luz. Ele conversando com o Divaldo Franco, ele fala assim, Divaldo, achei a minha alma gêmea. Que bom, meu amigo, que você encontrou a sua alma gêmea. Achei, Divaldo. Só que eu estou com um pequeno problema. Qual é, meu amigo? É que eu sou casado
Um exemplo, né? Mas, Divaldo, eu queria te fazer um pedido. Você pedisse ao Bezerra de Menezes que ele, já que ele é um técnico na desencarnação, que você pedisse ao Bezerra de Menezes para ele desencarnar a minha esposa. Eu me caso com a minha alma gêmea e a minha esposa vai nascer nossa filha. E o Divaldo coloca que ele é um homem sério. E ele falava isso de coração. E aí o Divaldo falou com ele assim, tá certo. E aí o Divaldo, na reunião lá na Mansão do Caminho, né? O Bezerra colocou para o Divaldo assim, Divaldo, você tem alguma coisa para me falar? O Divaldo ficou constrangido em perguntar isso para o Bezerra. Aí o Bezerra falou com ele, Divaldo, você tem alguma coisa para me falar? Não, mas eu já sei, Divaldo. Você vai mandar para o nosso amigo a resposta. Como ele diz, eu sou um técnico na desencarnação. Então, eu vou desencarná-lo, vou casar a alma gêmea dele com uma outra pessoa e ele nasce filho da alma gêmea dele. Aí o Divaldo falou com ele. Na hora que o Divaldo falou com ele, ele falou assim, ah, sim não, porque eu tenho que ficar com as duas. Então, nós temos o dom de descobrir a alma gêmea depois que a gente está casado. Né? E aí, não vamos fantasiar. A nossa alma gêmea, ela não anda vagando por aqui. Não está por aqui. E quando Chico é perguntado sobre a alma gêmea, ele fala sobre este assunto, só o Emmanuel pode responder. A nossa alma gêmea não está pairando por aqui. Com raríssimas exceções, tem casais que estão aí se dedicando um ao outro e podem e são almas gêmeas uma da outra. Mas raríssimas exceções, tá? Nossos casamentos não são assim, tá certo? Já que nós casamos, construímos um lar. Vamos ver agora, né? Seu falhou. Que? Ele falei? Construímos um lar. Vamos pegar uma base para o lar. O livro da Verdade, capítulo 16. Se o lar deve se entrosar com a escola, o culto do Evangelho deve se unir à matéria lecionada em classe. Quem quer falar dessa frase? Se o lar deve se entrosar com a escola, o culto do Evangelho deve se unir também à matéria lecionada em classe. Quem quer falar? O lar é a primeira escola e o Evangelho é a primeira matéria. Como é que é? O lar é a primeira escola e o Evangelho é a primeira matéria. O lar é a nossa primeira escola. Não só a nossa. O Emmanuel coloca mais. O lar é a nossa primeira escola. Na relação com os nossos filhos, o primeiro dia de vida é a primeira aula do filho. O primeiro dia de vida é a primeira aula do filho. Cuidado, né? Porque o primeiro dia, nós vamos entrar na questão da criança, o primeiro dia, ele não acontece quando ele chega aos nossos olhos. O primeiro dia acontece no trabalho de fecundação, onde o espírito está chegando para conviver naquele ambiente doméstico ali. Tá? Nós vamos falar isso daqui a pouquinho. Ele fala a respeito do lar se entrosar com a escola da vida. Tá? E olha a importância do culto. Aqui já começam as nossas primeiras atenções ou separações. Tem pessoas que não se consorciam com o culto no lar. Não gostam. Tem casais que não gostam. Às vezes a esposa faz, o marido não faz. Aí ela fala assim, mas já que você não vê, também não vou fazer.
né? Como se fosse um jogo de troca. Culto no lar não é troca. Culto no lar é participação. É abrir o canal para a espiritualidade trabalhar conosco. Tá? Este é o papel do culto no lar. Como estão os nossos cultos nos lares? Como está o culto na nossa casa? O que a gente está fazendo dentro de casa? Será que nós estamos fazendo culto? Como que a gente está fazendo culto? Porque é o nosso papel. É o nosso papel. A gente fazer essa troca. Tá? E aí, vai desde o namoro de novo. Se você tem um namorado ou uma namorada, né? Se os nossos filhos têm, que já não aceitam, não concordam, bate o pé, você sai para casa, seu filho sai para casa espírita ou a filha, e ele não concorda, e xinga e acha ruim, você já sabe que lá que ela vai ter pela frente. Ah, Emerson, mas pode mudar? Pode. Quantos de nós casamos para tentar mudar o outro? O que não muda, né? O que não muda. Ninguém muda ninguém, tá? Ninguém muda ninguém. Uma pessoa só transforma pelo desejo de transformação. A pessoa só modifica ela mesma, ela só se modifica se ela desejar. E aí nós vamos ter o livro dos médiuns falando da palavra mágica dessa modificação, que se chama vontade. Vontade. No item 131, ele chama vontade de atributo essencial do espírito. Ninguém muda a outra pessoa se a outra pessoa não quiser. Se a pessoa é um drogadito, é um alcoolista, é jogador, ele não muda. Não adianta você falar assim, se você me amar, se você me amasse, você mudaria. Não, ele até te ama, mas ele não se ama. Então a gente não dá conta de mudar uma criatura se essa criatura não quiser a sua autotransformação. Tá? E o culto do Evangelho é a primeira base para transformarmos o outro. É o primeiro passo para a gente mudar o outro. E a gente vai começar pelo culto no lar. A gente vai começar pelo culto no lar. Eu me lembro quando eu estava na faculdade, eu estava me formando na faculdade, já estava no último período, eu conheci uma garota que ela fazia psicologia também, mas no turno da manhã. Como a gente fazia algumas matérias juntos, a gente se aproximou, ficamos amigos até o finalzinho. Na formatura ela foi, outros colegas de outras turmas foram também. Naquele momento nós marcamos para a gente poder sair. E como a gente estava muito próximo, os colegas já estavam achando que a gente estava namorando. Não estávamos, mas intencionávamos. Saímos, fomos comer uma pizza. E aí, quando o garçom veio, ela pediu um suco, e aí eu pedi outro suco. E aí ela colocou assim, aí na hora que o garçom saiu, ele depois trouxe a pizza, o suco e tal, e aí ela falou assim, você não bebe? Eu falei, não. Ela falou assim, duas coisas que eu não gostaria numa pessoa com quem eu estivesse envolvido afetivamente, que era que bebesse ou que fosse espírita. Não sabia de mim. Continuamos a conversar. Falamos de música, falamos da psicologia e tal. E falamos de religião. E aí ela falou da religião dela. E aí ela perguntou, e você tem religião? Você é religioso? Sou bastante religioso. Qual que é a sua religião? Espírita. Quase que ela engole a pizza. Quase que ela engole a pizza, porque ela já estava envolvida comigo. E aí, naquele momento, ela pegou e colocou assim, mas não tem problema aquele negócio que eu falei, não, né? Pra mim, não. Pra você, tem? Não, pra mim, não. Então, ótimo. Começamos a namorar. Durou 3 semanas. 3 semanas de namoro. Porque naquela época, né, namorava-se. E aí, no final dessas 3 semanas, quem propôs o encerramento fui eu. Por uma questão muito simples. Ela uma vez colocou, eu tinha feito referência, né, para uma parte do grupo que esteve no encontro, por nós termos uma creche de crianças com paralisia cerebral,
Então, eu normalmente dormia na creche todos os dias à noite, quando eu era solteiro, para poder dar assistência às crianças, se tossisse, precisava de uma vaporização e tal, e aí eu estava lá. Então ela falou assim, eu gostaria que você diminuísse um pouco esse horário seu lá na creche. Sabe por quê? Às vezes a gente sai, vai para uma festa e tal, quando dá 11, 11h30 você está indo embora, porque você vai dormir na creche, vai olhar os meninos. Não que eu tenha alguma coisa contra, porque aí assim, você diminui um pouco, eu também diminuo um pouco na minha igreja, porque a gente tem mais tempo para encontrar e tal. Aí eu radicalizei e coloquei para ela assim, olha só, eu acho melhor a gente questionar o nosso relacionamento, o nosso namoro, porque embora a gente se gosta muito, mas eu não abriria mão de nenhum trabalho relacionado à doutrina, por ninguém eu não abro mão. Por ninguém eu abriria mão. Então eu prefiro que a gente dê um tempo para o namoro e tal. Nossa, mas aí você está sendo muito radical. Estou. E aí nós demos esse tempo, que é um término, e a gente não se viu mais. A minha esposa, no dia de casar, eu falei com ela assim, ela já estava envolvida comigo na doutrina. Eu falei com ela assim, meu bem, é isso mesmo que você quer? É, por quê? Nosso casamento marcado para de tarde. De manhã eu perguntei para ela, é isso mesmo? É. Meu bem, olha, você tem certeza? Ela falou assim, mas por que você está me perguntando? Porque se você questionar uma só vez a doutrina espírita, se você questionar, a gente se separa. Ou você caminha comigo, ou a gente não se casa, porque agora você já está comigo. Ou então, se você não caminhar, que você não questione. Não, mas a gente vai estar junto. Eu fui conhecer a doutrina através de você e tal, a gente vai estar junto. Então, ótimo. Aí ela fez uma pergunta. Mas e se a gente tivesse filhos? Você se separaria? Meu bem, os filhos são seus, porque a lei manda assim. Normalmente, os filhos são das mulheres. Normalmente, não é todo o caso. Mas se você não os quiser, são meus. E eu vou cuidar da mesma forma que eu estarei cuidando dessas crianças com quem eu trabalho e da doutrina que me ajuda. Não, mas a gente não vai separar. Gente, e ela já está me aguentando há quase 10 anos. Ela está me tolerando há quase 10 anos. Concordar. Desde o início, quando a gente namorava, nós introduzimos na nossa relação o culto no lar, na casa dela. Nós nos casamos e trouxemos para a nossa casa o culto no lar. Desde o início do relacionamento. Se não dá um dia, vamos trocar o nosso dia, então vamos fazer. Mas a gente não deixa, porque é a nossa base. É a nossa base. Aí você tem o filho. Vem um filho, vem outro, que muitas vezes não deseja. Ah, mas eu não quero participar. Eu não gosto do culto no lar. Eu não gosto do evangelho. Ah, esse negócio de evangelização, quem aqui tem filhos menos de 10 anos, levanta a mão. Com menos de 10. Isso, pode abaixar. Quem tem com mais de 10? Então, nós temos aqui primeiro aqueles filhos com menos de 10 anos, que muitas vezes não quer participar. Ah, eu não gosto. Gente, o culto no lar, o trabalho de evangelização, não é uma questão de gostar, é uma questão de ter que. Tem que participar, tem que fazer. Eles têm que estar presentes, porque isso tudo vai depender da sua relação com eles. Tá? E aí nós é quem vamos colocar limite para isso aí acontecer. Tá claro? Mas aí vocês poderiam perguntar assim, eu vou falar que vocês poderiam perguntar, porque vocês não vão perguntar. Eu já estou vendo que os olhos aqui só me engolem, estão me engolindo pelo tamanho que ele está, mas não vão me perguntar. Mas e se ele não quiser? Vai obrigar essa criança. E aí ele vai estribuchando, esticando, chuta a mesa, chorando, e aí? Vai parar tudo. Vai. O meu direito. Oi? Era isso que pode. Eu trabalhei com ela 13 anos. E depois eu saí pensando nisso. Dizendo depois que eu saí, a menina ficou assim, nervosa.
Então chega e ela faz culto toda segunda. Toda segunda. Aí depois que eu saí, a menina não quer ir no centro e não queria fazer o culto mais com ela. Eu não quero, porque eu não gosto, eu não quero. Aí eu falei, gente, o que eu faço com ela? Tem que fazer o culto. Aí eu vou para ela, então o que você quer rezar? Aí ela tem que fazer bem espírita, né? Aí ela aceitou fazer o culto, a menina, mas lendo os livrinhos de evangelização. Então assim que ela fez, a menina não quis aqueles outros livros, né? Mas os livrinhos que ela passa para ela quis. Eu acho que foi um meio que ela teve, né? Para a filha poder participar. Agora participa na hora de pedir. Não achou bonitinha me contando, não achei tão bonitinho. Que é sempre, como ela mexe no centro, você com roupa no porta-mala, né? Aí um mendigo parou na porta do carro assim e pediu ela dinheiro. Ela estava até chorando, que ela falou assim, não, dinheiro não dá não. Aí ela falou para ele, você quer uma roupa? Estava chovendo muito. Ele falou, quero. Aí ela foi no porta-mala, chegou a roupa e deu um mendigo. Quando foi de noite, ela vai fazer o culto com as duas meninas. Aí ela falou assim, agora eu vou rezar para as pessoas que precisam. Aí a menina falou assim, mãe, aquele mendigo, tadinho. Então você vê, um gesto que ela fez, e com esses, na hora do culto, né, a menina lembrou. E com as historinhas que a menina gostou, né, que fizesse com as histórias assim, ela reverteu a situação, em vez de ficar nervosa com ela, ou ela xingar para obrigar ela arrumou um meio de menina fazer o culto. Vou pegar a partir deste exemplo. A questão de nós colocarmos a criança com menos de 10 anos no culto no lar, nós temos que fazer com que o culto no lar seja adequado para ela. Às vezes você abre lá Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, um menino de 6, 7 anos, não entende. Não entende. Aí saiu lá o egoísmo. Aí você vai ler Bem-aventurados aflitos. Aí você vai ler, gente, eles não entendem. Não adianta. Então nós vamos arranjar, a doutrina é farta de livros de história que atrai a criança. E nós vamos fazer com que isso seja uma coisa gostosa. Agora, nós vamos fazer com que seja uma coisa gostosa e eficaz a partir dos nossos exemplos. Porque o principal da nossa relação com os nossos filhos se chama disciplina. O principal na nossa relação é a disciplina. Se nós estamos fazendo culto, mas nas nossas relações diárias com amigo e tal, a gente não consegue colocar em prática o que a gente está lendo, a gente passa para eles que nada daquilo funciona. Nós estamos lutando, eles precisam entender que nós estamos lutando. E o Evangelho coloca isso, o verdadeiro espírito é aquele que luta pela sua transformação moral e dominar as suas más tendências. Tem gente que você pergunta se é espírita, eles falam que estão tentando. Eu estou tentando. Ou você é, ou você não é. Não tem aquele que tenta. Porque aquele que está tentando, ele está lutando para colocar em prática. Ah, não, que eu não consigo colocar tudo que o Evangelho manda. Mas ninguém consegue. Porque o dia que a gente conseguir colocar tudo que o Evangelho manda, nós não somos espíritos, nós somos santos. Conseguiu, já é santo. Mas por enquanto nós não somos santos, então a gente está lutando. E aí na nossa relação, o principal vai ser a disciplina. Você luta para colocar aquilo ali em prática. E aí o seu filho observa que você está lutando, para ele poder estar participando com você. Tá? 5 pontos que vão trabalhar. Aí vem os nossos filhos. Nós estamos falando de disciplina, nós estamos falando de limite. 5 pontos para estabelecermos limite na relação com os nossos filhos. Consistência, preceitos, recompensas, castigos e exemplos. 5 pontos. Consistência.
Insistir, incentivar. Você saber incentivar. Tá? E veja bem, as suas ordens, o seu incentivo, a consistência não pode variar com o seu humor. Não pode variar. Consistência. Vamos pegar um exemplo. Você chega do trabalho, mas foi um dia que você saiu mais cedo, teve uma promoção, recebeu o seu aumento de salário, aí você encontra o seu filho em cima do muro, você chega e fala para ele assim: meu filho, cuidado, hein? Vai cair aí, cuidado. Não, pai, pode deixar, estou equilibrando aqui, ó, pode deixar. Olha lá, hein? E entra e tal, você está feliz. Mas se passa um tempo, você não tem pagamento, o patrão falou que ia atrasar, aumentou a sua carga de trabalho e falou que se você não estiver satisfeito, você pode pedir demissão, você chega irritado, o seu menino está lá em cima do muro. Ô menino, desce aí seu capeta! Você não está vendo que você vai cair, quebra uma perna, já não basta a dor de cabeça que eu carrego, ainda tem que ficar preocupado com você. Ou seja, a consistência variou de conformidade com o seu humor. E ela não pode variar. Porque a cada dia você está dando uma ordem para o seu filho. E não pode variar. Você vai dar ordem de conformidade com aquilo que é correto, independente do seu estado. Porque você está ajudando o seu filho a ter limites. Limites. Tá? A consistência não pode variar com o seu humor. Tá claro? É costume, muitas vezes, a pessoa falar. E aí, quando fala muito na cabeça do menino, e aí a gente acaba entrando em contradição com a nossa fala. Então, para a gente não correr esse risco, a consistência não pode variar com o nosso humor. Tá certo? Que a gente vai pedindo, faz isso, aí a gente chega no limite, cara ficando nervoso, Vou pegar esse exemplo, você vai pedindo. Ô, gente, antigamente, os nossos pais olhavam para nós e a gente entendia. Eles não falavam, parece que era até uma telepatia. Parece a telepatia. Hoje, você vê as mães chamando a atenção dos filhos. Meu filho, por favor, eu sou sua mãe, meu filho, por favor. Só falta ela ajoelhar para ele poder fazer um favor para ela, que era para ser uma ordem. Ela já pede por favor, implora, ajoelha, tá? Chora. Meu filho, eu sou sua mãe. Isso não funciona. Aí quando você fala 1, 2, 3, 10, não funciona. Vou pegar um exemplo. Você tem aqui o copo está lá na beirada da mesa, um pai, ele chega e fala assim, normalmente, tá? Pegando exemplo normal, o pai chega e fala assim: meu filho, chega esse copo no meio da mesa, senão ele cai e quebra. A mãe chega e fala assim: ô meu filho, chega esse copo no meio da mesa, senão ele cai e quebra, você corta o pé, tem que levar para o hospital, você vai tomar porra, tomar injeção, chega aqui em casa, vai ficar chorando na minha cabeça, depois faz esse curativo, vai me dar... Ah não, para com isso, chega esse copo no meio da mesa. Ele não sabe nem qual foi a primeira ordem, que ela fala tanto na minha cabeça dele, e quando ela termina, ele fala assim: o que é mesmo? Adiantou falar até babar na cabeça daquela peste? Tá? Então, até a forma da gente conduzir, a gente tem que saber que essa consistência, ela precisa de prevalecer. Ela precisa prevalecer. No prevalecimento da consistência, nós vamos ter os preceitos. O que é um preceito? Preceitos são as regras, são as normas. Todo lar tem regras. Todo lar tem regras. Tem normas. Todo lugar tem. Nós não podemos fugir às regras. Nós não podemos fugir às normas na educação com o nosso filho. Tá? Por quê? Porque nós estamos alicerçando a disciplina. Uma regra. A gente vai na evangelização, na nossa casa espírita, inicialmente, quando inauguramos a casa espírita ali no nosso bairro, muitas crianças da nossa região estavam frequentando a casa conosco.
A maioria delas saiu depois. Porque elas não iam conseguir. Aí os pais tiraram. Ah, não, os meninos chegam aqui em casa e ficam perguntando um tal de plano espiritual. A gente é católico. A maioria católica. Vem perguntar sobre o plano espiritual, então... Ou seja, ou os pais estejam juntos, ou então não vamos ter normas. Toda casa tem norma, toda casa tem regras. Todo lar precisa ter regra. Tá? Não existe um lar sem regra. Aí vem a questão da evangelização. Ah, eu não quero. Alguma vez, você já viu pegar um exemplo do seu filho lá de 7 anos, primeira série. Na primeira série, ele chega e fala assim: mãe, mas eu não quero ir para a aula. O que você fala? Tem que ir, ué. Tem que ir. Tem que assistir. Aí ele fala assim: mas eu não quero, mãe. Mas eu não quero. E você? Vai. Mas eu não vou, não quero. Eu já falei que eu não quero. E você? Vai. Gente, mas esse danado vai. Ele vai. Mas por que a gente não faz isso com a evangelização da criança? Aí na evangelização, mãe, sabe por quê? Hoje é domingo de manhã. Mãe, o pessoal foi pro clube. Aí quando é um sábado à tarde, mas sábado à tarde, depois do almoço, ele vai ter sempre um argumento para te convencer de que não é importante a evangelização. A criança de 7 anos, você não perguntou para ela se ela pode, se ela gostaria de ir para a aula. Se ela falar que ela não vai, você fala que ela vai. Se ela diz que não, você diz que sim. No final, quem vence é você. Mas se nós soubermos colocar normas dentro de casa, isso vai ser o dia a dia. Mas se a gente começa a afrouxar com 5 anos, com 4, com 6, com 7, quando ele chegar com 9, que ele está no segundo ciclo da evangelização, ele não vai. Ele fala assim: não, hoje eu não vou não, porque ontem eu dormi tarde, porque eu fiquei na internet. Eu não vou. E você permite. Mas você não vai permitir isso lá no meio da escola. Oi? E uma coisa também, eu tenho uma filha de 6 anos que está na evangelização, às vezes eles testam a gente também. Quando a gente começou, ele veio, que vai ser bom e tal, não sei o quê. Aí no sábado passado ela falou assim: o que é mesmo que você colocou na evangelização? Eu falei: você não sabe? Ela falou assim: não, eu sei. Mas o que é? Aí eu falei o que eu achava que era interessante para ela, aprender um monte de coisa que ia ajudar ela a ficar mais forte, a ser melhor. Também tinha escola de paz, que eu também gostava de frequentar e tal. Ah, sei. Quer dizer, ali pra mim, ela só quis saber se eu sabia, se eu continuava sabendo. Se você estava por dentro do mesmo motivo que você colocou. Se a coisa tinha ido assim, ou se realmente eu estava ainda dentro daquilo que eu tinha me proposto. Se ela estava, não sei se ela sentiu alguma fraqueza minha em algum momento e quis testar, acho até que não, mas enfim, de alguma forma ela se sentiu insegura ou não tão segura dentro do que ela estava vivendo. E eu achei interessante porque ela falou: não, eu sei para que eu estou indo. Você vê se você se lembra ou se você sabe. Achei interessante, às vezes eles testam a gente. Né? Eles testam, não é às vezes não. Com frequência eles nos testam. Às vezes a gente se pergunta se isso não é um desculpismo do próprio pai para jogar a culpa na criança para que ele deixe de cumprir esse compromisso. A gente vivencia um pouco dessa situação da evangelização e a gente percebe isso. O filho vai para o clube, quantos já conversando conosco falam isso? Porque ele vai para o clube, vai jogar bola, ele vai no teatro, ele vai no show. Mas é evangelização. Não, porque não deu para conciliar. Mas espera aí, então você tem que mostrar para ele que tudo tem que ser conciliável. Que X hora é hora da evangelização. Mas eu não sei, quer dizer, a gente percebe que não há exatamente essa consistência, não existem preceitos formados ainda dentro do próprio pai. Que independente de qualquer coisa, se ele tem que ir à escola, se ele tem que tomar um remédio amargo para se
procurar ver alguma coisa, se ele vai jogar sua bola, ele também tem que estar em educação, trabalhando dentro dessa construção do ser, que é tão importante. Então, muitas das vezes a gente percebe, não é até o próprio filho, mas é os próprios pais que ainda não se decidiram se aquele horário não seria o horário do salão, não seria o horário do descanso após o trabalho, em outras situações, mas o filho é desculpa. Olha só, até pegando este exemplo, né? Porque nós estamos falando de normas, de regras, tá? Se nós estabelecemos essa regra para nós vamos saber colocá-la para os nossos filhos. Se nós estabelecemos a regra para nós. Aí, voltando lá no namoro, a minha esposa, ela falava algo. Quando a gente namorava. Aí um dia eu cheguei, agora que ela ia conversar, eu falei assim, meu bem, eu estou do seu lado. O que você quer dizer com isso? Eu estou do seu lado. Não precisa você falar alto desse jeito. Ah, mas é porque eu sou professora, eu dou aula. Meu bem, eu também sou professor e dou aula. Por sinal, a gente se conheceu na mesma escola. E nem por isso eu falo alto. Passou. Quando eu estava falando alto, isso no namoro, ela fazia assim, ó. A primeira vez que eu escutei, eu perguntei o que significa, se algum pneu tinha furado, né? Não, agora é você quem estava falando alto. E eu estava doido para você falar alto, para eu poder te mostrar que você fala alto. E nós começamos o nosso processo de educação lá no namoro. Porque é uma regra dentro da nossa casa, a gente não gritar. A gente está conversando na mesa, a outra pessoa falando alto. É uma regra. Mas aí não está funcionando de todo. E olha que nós começamos lá, no namoro. Outro dia minha filha chegou, estava conversando com a minha esposa, e ela colocou assim para a minha esposa. Minha esposa estava chamando a atenção dela, naquela situação, cansa de falar, e aí ela pegou e falou assim, ô mãe, por que a senhora está gritando? Minha filha, porque eu já estou cansada de te falar, e você não faça o que eu estou te pedindo. Mãe, a gente precisava de aprender com o papai, né? O papai falava, porque o seu pai não está aqui dentro de casa, porque senão ele não aguentaria. Aí na hora que eu cheguei, ela pegou e me contou. E aí, entre essas situações, um dia ela me passou assim, que a caçulinha, nós temos 2 filhas, a caçulinha, ela não faz xixi. Olha, meu bem, é só falar com ela para ir no banheiro e fazer xixi. Eu disse, mas ela não, é só falar. Você acha que eu nunca falei com ela para poder fazer xixi? Não, eu acho que você já falou, mas a gente tem que arranjar alguma forma. Por que ela não entra? Ela entra aqui, ela não vai no banheiro. Não, meu bem. Aí nós vamos acabar tendo um problema com ela daqui a pouco. A garota está com 4 anos e não querendo ir no banheiro fazer xixi? Tem jeito. E vai segurando, e vai segurando. Eu falei, não, então no dia que você estiver aqui em casa, faça esse menino fazer xixi. Eu vou te mostrar como é que vai ser. É simples, ela fala, eu quero ver, porque eu não aguento mais de todos os recursos que eu tentei. Eu estava em casa preparando um estudo para aquele mesmo dia à noite, e aí eu estava estudando, ela está brincando na portaria do prédio, ela é muito carinhosa, ela chega, sobe, oi pai, vai lá e dá um beijo. Aí na hora que ela foi lá e deu um beijo, eu falei assim, oi filha, passa lá no banheiro e faz xixi. Ah, agora não estou com vontade não. Vem cá, passa lá e faz xixi. Não, pai, eu não estou com vontade não, depois eu faço, tá? Faz assim, você assenta lá no vaso e só vai descer depois que o xixi descer. Tá bom? Ah, pai, eu saí o xixi. Aí ela sentou no vaso constrangida, daí um pouquinho eu escuto lá, saiu. Aí ela foi de novo, desceu. Passou 1 hora, 1h30 e tal, ela subiu. Oi pai, foi lá e deu um beijo. Oi filho, passa lá e faz xixi. Ô pai, passa lá. Sabe por quê? Você sentando para fazer xixi, se o xixi sair rapidinho, você também desce rapidinho. Ela sentou lá e fez xixi. E aí minha esposa entrou lá no quarto depois e falou assim, é assim, né? Ela subiu para dar um beijo, passa no banheiro. Subiu para dar um beijo, passa no banheiro. Se não passar, não desce. Estava doido para descer, porque os meninos estão brincando lá na portaria, tá? Então aí ela faz. Regra.
Hoje a gente não precisa de mandar mais. Ela já vai e faz. Evita problema futuro. Tá certo? Só fica ela sabe, beijo já fazer. Beijou, banheiro. Tá? Beijou, pronto, já passa lá. Tá certo? Regra. Quem vai colocar essas regras somos nós. Da mesma forma, a regra do grito, da conversa, quem introduz as regras dentro de casa é o casal. Se ela estiver bem estabelecida para eles, as minhas meninas, por exemplo, não questionam o culto no lar, não questionam o horário de evangelização, porque isso para nós é claro. É claro. Dia tal, dia tal, dia tal. Não, papai está no centro, papai... Uai, papai, você está saindo? Agora eu as deixei na casa da minha sogra. Uai, papai, você está saindo? Ah, tô, filhinho. Papai está indo numa casa espírita, lá em Divinópolis. Ah, então tá bom. Isso para elas é tranquilo. É tranquilo que elas lidam com isso, porque é uma regra que está alicerçada em nós, está dentro de mim e está com a minha esposa, acabou. Agora, quando não está com a gente, é o que você colocou. Aí os filhos também não entram no nosso ritmo. Tá? Recompensas. O que é recompensa? Na nossa relação com os filhos. Oi? Só para entender, pode falar. Nos preceitos aí, outra coisa que a gente nota também, é o que fala com os pais para levar o filho na consideração, e não vou impor religião para ele. Não vou impor, deixa ele escolher, porque me impuseram, eu não fiquei satisfeito, não vou impor, deixa ele escolher. Como é que uma criança de 7, 9, até 10 anos vai escolher uma religião? Depois não escolhe, depois de não escolhe mais. Ótima observação. Ele não escolhe nada também, porque se você deixar uma criança e diz, não, eu não vou a aula, não, então deixa ele sem estudar, então um dia ele resolve se ele quer estudar. Uma criança não tem condição de escolher nada. Mas tem muito mais, deixa ele. Pois é, mas se essa desculpa valesse para isso, valeria para outras coisas também. Deixa eu comer o que quiser, deixa eu fazer o que quiser, deixa eu dormir o que quer, deixa eu fazer tudo. Porque aí ele está fugindo do povo, já está na cultura. Lógico. Depois volta para eles, né, lógico. A partir deste exemplo, a gente já observa muitos pais, mas isso é a desculpa do próprio pai, porque é muito melhor deixar o filho escolher, porque enquanto o filho escolhe, ele acomoda. Você imagina você ter que levar o filho? Foi uma das coisas que na época do namoro eu tinha conversado com minha esposa. Se ela quisesse continuar no catolicismo, não teria problema, eu não sou contra a outra religião, tal, de jeito nenhum. As outras religiões caminham para Deus como nós estamos caminhando para Deus também. Da mesma forma a outra religião caminha. Tá certo? Agora, por outro lado, se ela quiser continuar, eu não iria comprar briga quando os nossos filhos viessem, desde que ela os levassem para o catecismo. Se ela for para a igreja e levar os meus para o catecismo, tudo bem, mas se ela não levar, eu levo para o espiritismo. Que aí eu levo para a evangelização. Aos poucos ela foi se adentrando no espiritismo, foi ficando, e os nossos filhos acompanham a evangelização. Deixar que o filho escolha, você não deixa o seu filho escolher, por exemplo, se ele quer estudar com 7 ou 10 anos. Ele não termina a 4ª série e já vai direto para a 5ª série? Ou você pergunta assim, meu filho, você gostaria de parar de estudar, agora ficar na rua e tal, depois faz um supletivo lá na frente? Ninguém fala isso com os filhos. Saiu da 4ª, é um andar natural, saiu da 4ª e entra na 5ª, acabou. Tá? Ou seja, subiu em casa, deu um beijo, passa no banheiro. Tá? É um itinerário normal. Tá certo? Quem decide isso é a gente. Religião também. Nós estamos fundamentados numa determinada religião, então nós vamos fazer com que essa religião para ele seja alicerce. Mas se mais tarde ele não quiser, ótimo que ele não queira, mas ele já tem uma base. Se ele não quiser, não tem problema. Ele decide por outra. Ah, mas se ele não quiser nenhuma, livre escolha. Todos nós temos a livre escolha. Ele também. Ele não deseja, então não tem problema se ele não quiser. Mas pelo menos nós estamos com a nossa consciência tranquila de que nós passamos para ele uma determinada religião. Tá? Eu não sei se eu contei na semana. Vocês lembram aquela garota Miriam Brandão? Que foi queimada pelos raptores, né? Depois eles continuaram negociando o resgate. Eu contei essa historinha para vocês? Não. Do pai. Os raptores, um deles foi preso.
logo depois o pai telefonou para a polícia e falou assim, o meu filho, porque eram 2 irmãos que pegaram a garota e tal, ele falou assim, o meu filho está escondido em tal lugar assim, na região do Centro-Oeste, próximo ao Pantanal Mato Grossense, na casa tal, no endereço tal. A polícia foi lá e o rapaz estava lá, trouxe-o de volta. E aí a reportagem perguntou para esse pai assim, por que você entregou o seu filho? Porque eu não ensinei isso para eles. Porque eu não ensinei. Eu sei que se eles estiverem presos diante da lei dos homens, eles não vão trazer a vida da garota que eles queimaram. Mas será que eles não pensaram que eles queimaram uma garota, que eles têm um filho da mesma idade, que poderia ser o filho deles? Será que eles não pensaram? E eu ensinei para eles conquistar as coisas pelo trabalho, sem ganância. E não pelo rapto, não por roubo. Consciência tranquila. Consciência tranquila. Olha, que dificuldade. Será que nós faríamos isso também para os nossos? É a consciência tranquila. Então nós vamos fazer tudo o que a gente puder fazer pelo nosso filho. Porque se lá na frente alguma coisa não der certo, nós jamais vamos colocar essa partícula no nosso diálogo. Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, não. Tudo que eu pude fazer, eu fiz. Tudo que eu fiz. E aí entra esse outro ponto, a recompensa. O que é recompensa? Recompensar por algum ato que ele fez? O que é recompensar um ato? Valorizar. Dar algo. É valorizar o seu filho. Valorizar. Hã? Promove a motivação. A recompensa promove a motivação? Acho que depende, né? Depende como é a recompensa. Uma recompensa. Se faz isso, te dou aquilo. Fala, não, você faz o que você tem que fazer, eu faço o prova. Se você pensa ganhar uma mastreta, ou ganhar isso, acho que não tem nada a ver. Você tem que passar, né? Então, uma ótica mais equilibrada, assim, então, olha só, ele já tem uma visão. Seu filho, sua filha, já teve. A palavra recompensa não pode ser confundido com uma outra palavra que se chama chantagem. Tá? Chantagem é uma coisa, recompensa é o prêmio. É o prêmio. Às vezes a pessoa precisa de um prêmio, mas você não precisa chantageá-la. A criança nos chantageia muito. Tá? Quem tem os filhos aí, os filhos na adolescência, então são mestres na chantagem. Eles estão aprendendo até os 10 anos. Quando entra com 11, 12, mas eles já são quase catedráticos. São bacharéis. Com 14, eles estão dando aula de chantagem. Tá? São chantagistas. Você pede alguma coisa para eles, meu filho, por favor, o que você vai me dar? Dependendo do que você me der. Tá? Quanto você vai me dar? Posso ter um troco meu? Meu filho, vai ali no mercado, vai na mercearia para mim. O troco é meu? Você não vai né? Agora, mas mãe, não me dá a conta certa não. Porque se for com a conta certa, eu não vou. Depois que você dá R$5 que tem de troco, R$1, o troco é meu. Tá? São mestres na chantagem. Principalmente os adolescentes. E aí nós temos que ter o cuidado de entre premiar e chantagear. Tá certo? Então você vai propor algumas coisas. Essas coisas têm que funcionar. Tá? Aí o exemplo que o Rinaldo estava colocando aqui, a questão do se você passar de ano, tem pais que falam, se você passar de ano eu te dou uma bicicleta. Passar de ano, isso não é uma proposta, é uma condição. Tem que passar, está estudando. Ele precisa passar. O que você vai me dar se eu passar de ano? Um abraço. Um abraço? Meu filho, um abraço. Parabéns. Parabéns. Né? Você estudou, mereceu. Tá? Só um minutinho. Flávio? Eu acho que existe uma... Eu sou uma pessoa separada, mas eu vejo isso em pessoas casadas também. Eu acho que a gente tem muito medo de lidar com os filhos da gente. Então, de você falar assim, não, você não vai. Se você quiser, você volta às 11 horas. Ah, não, mas meus amigos vão voltar. E eu vejo isso, não, fala com o seu pai, fala com a sua mãe. Quando tem o pai e a mãe de casa, fica naquele jogo do fala. Quando, no meu caso, não tem,
Então, eu senti assim que o meu filho mais velho é menino, né? Então, eu fiquei naquele negócio onde eu falei assim, tem duas opções. Eu não sei se você está gritando comigo, porque você vai e volta na hora que eu determinei para você voltar, ou você não vai, isso é uma escolha sua. Agora, você gritar comigo e ficar falando alto, não vai resolver nada. Vou pro meu quarto, se você tiver alguma outra proposta para fazer, mas eu fui assim, comigo, não foi fácil para mim fazer isso. Mas eu fui clara com ele e falei assim, é assim, não tem motivo para você chegar meia-noite. Se você quiser chegar às 10h30, ótimo. Se você não quiser, eu sinto profundamente, mas vai ser dessa forma. Então, acho que isso é uma conquista da gente também, da gente conseguir colocar esses limites, acreditando que a gente está fazendo. E ele não vai bater na gente, ele não vai voar no pescoço da gente, ele vai gritar, espernear, fazer o que for, mas vai pro quarto dele, vai bufar, espernear, fazer coisa assim. E o que eu reparo é isso, a gente tem medo de dizer não os filhos da gente. Eu reparo isso em pessoas que têm o pai e a mãe vivendo junto e separado. Eu acho isso péssimo, porque eles vão testando a gente até quando a gente não tem. Ou então é aquele cara assim, uma cavalgadura, não vai, acabou, e não resolve nada, e o menino fica sem argumento, aí depois vai fazer uma série de outras coisas. Eu acho que sem diálogo não tem como. Agora, se você não tiver disciplina também, hoje dá 10, hoje assim, posso chegar a 10 e 5? Por que o 5? 10 é 10, não tem 10 e 5. 10 é 10 e eles chegam. Então, na hora, hein, mãe? Não. Acabou, quer dizer, não morreu por causa disso, nem eu me senti mais segura, até para argumentar, né? Nós vamos comentar esse ponto real. Meus filhos, eu tenho 3 netos, 3 filhos e 3 netos. E meus filhos, quando eram pequenos, os netos fazem a mesma coisa. Vovô, paguei tudo. Falei, ótimo, parabéns. Mas você não fez mais que obrigação, porque a vida é sua. As roupas passadas e para serem guardadas, se não são guardadas de um dia para o outro, são atiradas janela fora. Aí lá fora, buscar e guardar. A responsabilidade é deles, a roupa é deles, vai lá buscar. Ah, mas não faço sim, porque a roupa é sua, a vida é sua, quem vai cuidar da sua vida é você. Eu já cuidei demais, agora não cuido mais não, agora você cuida. De 15 anos principalmente, está naquela fase, sabe? Começa, não vai, arruma sua cama, faz favor, ó o sapato, ó o chinelo, se não vai guardar não, tá lá na rua. E busca. Pode colocar. Eu coloco para eles que a recompensa seria o que sabe? Eu acho que não tem nada melhor para acabar com um assunto de recompensa do que esse. O que você fizer, meu filho, manda para você mesmo. Não é dentro do evangelho, você coloca isso, mas eu acho que não tem nada melhor para acabar com um assunto de recompensa. Não sei se seria certo. É o resultado. O que o Reinaldo está colocando é o resultado. Agora, dentro do que a Flávia estava trazendo, essa questão de aí volta de novo estabelecimento de limite, né? O horário é o que os jovens mais questionam. É o horário. O livro Adolescência Normal, de Arminda Verasturi, ela vai falar a respeito da liberdade. Eles querem liberdade para o trabalho, do jeito deles, da forma deles, liberdade no amor, com quem eles quiserem, aonde quiserem, liberdade de horário. A hora de chegar. E nós é quem vamos limitar isso aí. Nós não vamos permitir que eles façam o que eles quiserem. Tá? Então, este exemplo. Se você marca para ele chegar às 11 horas da noite, se ele chegar às 11h15, porque o ônibus atrasou? Não. Porque ele testou até onde você libera o atraso. Na próxima vez, ele vai chegar 15 para meia-noite. Então, se ele chegou às 11h15, meu filho, eu marquei para você 11 horas. Nós não falamos de tolerância. 11 horas são 23 horas. Você chegou às 11h15. Pega o ônibus. Não tem isso. Tá? Então, é importante que a gente participe da vida dos nossos filhos. Nós não vamos recompensá-los, né, com presentinho, bicicletinha, não, meu filho, se você for na evangelização, depois nós vamos fazer um lanche, depois nós vamos almoçar em tal, depois nós vamos no restaurante. Não.
Meu filho, mas para que eu preciso ir nesse negócio de evangelização? Da mesma forma que você vai na escola todos os dias de segunda a sexta para ter cultura, para ter conhecimento, nós vamos na evangelização para a gente poder